Gestos concretos cumprem a vontade de Deus muito mais que qualquer palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 21, versículos do 28 ao 32. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos sacerdotes e anciãos do povo: Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha. O filho respondeu: Não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai então dirigiu-se ao segundo filho e disse a mesma coisa. Este respondeu: Sim, Senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e anciãos do povo responderam: O primeiro. Então Jesus lhes disse: Em verdade vos digo que os cobradores de impostos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Porque João veio até vós num caminho de justiça, e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os cobradores de impostos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, no Evangelho de hoje, Jesus conta a parábola dos 2 filhos, enviados para a mesma missão, trabalhar na vinha. O primeiro, de imediato, nega-se a trabalhar na vinha do seu pai. Porém, depois, ele reconsidera, se arrepende e muda de atitude, e acaba por realizar a vontade do pai. Já o segundo filho responde com sim, um sim com solicitude, com prontidão. Contudo, esse ficou somente na promessa de ir, pois na prática mesmo ele não foi. E após dizer sobre os 2 filhos, Jesus pergunta aos anciãos sobre qual dos 2 havia feito a vontade do Pai. Então eles responderam: O primeiro. Porque mesmo dizendo que não ia, ele foi e fez a vontade do Pai. Por isso, meus irmãos e irmãs, a mensagem dessa parábola de hoje é muito clara para nós. O que realmente importa para Deus não são as palavras. Elas muitas vezes são apenas da boca para fora. Mas o que importa para Deus são as atitudes concretas que vão além das palavras. As palavras apenas manifestam algo que está no nosso interior. Porém, é preciso colocar em prática aquilo que nós falamos. Nós temos que realizar com atos concretos a vontade de Deus, o querer de Deus para cada um de nós. O Senhor espera de nós mais do que palavras. Ele espera o nosso agir, os nossos atos sinceros e concretos de conversão. Ele espera respostas coerentes, mesmo que essa resposta seja tardia, como foi a do primeiro filho, que mesmo dizendo inicialmente que não iria, reconsiderou, foi, fez a vontade do Pai e trabalhou na vinha. Por isso, a resposta à adesão ao chamado de Deus sempre será algo livre, porém ela precisa e deve ser uma resposta concreta, que se manifeste também nos nossos atos. Lembrem-se, as palavras do Evangelho também nos dizem que não é aquele que diz Senhor, Senhor, que entrará no reino dos céus, mas quem faz a vontade do Pai. É quem faz a vontade do Pai que entrará
no reino dos céus. Responder ao chamado que Deus nos faz vai muito além de sentimentos, vai além das palavras soltas, somente para aparentar estar disponível. Responder ao chamado de Deus acontece além das aparentes respostas. Faz-se com a vida, com a entrega, com a mudança concreta, com a conversão, que não é aparente, mas é concreta. E Deus vê os gestos concretos, Ele vê além das palavras. Vemos somente o exterior, mas Deus vê o nosso coração. Vê as mudanças que muitas vezes as pessoas não veem. Com essa parábola podemos compreender que Jesus prefere aquele que recusa com palavras, mas que depois se arrepende e faz a vontade do Pai. Porque o que importa mesmo não é parecer, mas sim ser de verdade. Realizar na vida, com gestos concretos, a vontade de Deus. Os pecadores arrependidos, convertidos, entrarão antes no reino dos céus do que aqueles que querem demonstrar uma aparente santidade, mas que em sua essência não realizam a vontade de Deus. Que nós possamos ir além das palavras e realizar em atos concretos a vontade de Deus, o querer dele para cada um de nós, que é estar disponível para um dia entrar na sua vinha e assim adentrar no reino dos céus. E desça sobre cada um de nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Tenha um bom dia e até amanhã, se Deus nos permitir.